Olá pessoal, aqui é a doutora Solange, eu atuo na área da ginecologia. Hoje a gente vai para mais um bloco de questões e vamos continuar nesse bloco de questões falando de um tema bastante recorrente nas provas e um pouco difícil quando a gente fica à frente do que a gente chama de amenorreia na prática clínica, tá? Então a gente vai vendo questão por questão e aí, no decorrer delas, então, a nossa primeira questão é uma questão da Santa Casa de São Paulo, lá de 2019, e diz assim. Uma mulher de 34 anos de idade procurou serviço médico com quadro de amenorreia secundária. Foi realizado o teste de progesterona e o resultado foi negativo. Foi prescrito pílula combinada com a presença de sangramento vaginal na pausa. A investigação foi complementada com os exames FSH com valor de 45, que, repetido depois de um mês, apresentou valor de 43. TSH normal, prolactina normal e beta-HCG negativo. Acerca deste caso hipotético, assinale a alternativa correta. Então, vamos por parte. Esse enunciado traz bastante informação para a gente, então vamos discutir por parte. Então, hoje já tem uma mulher adulta, de 34 anos, e a questão já diz para a gente que ela tem uma menorreia secundária. Então, primeiro, o que que é uma menorreia primária e o que que é uma menorreia secundária? Uma menorreia primária é a falta de menstruação na paciente em que nunca menstruou. Então, aquela paciente que tem 13 anos ou mais e que não tem caráter secundário e nunca menstruou, a gente considera uma menorreia primária. E aquela paciente que apresentava ciclos menstruais, mas parou de menstruar. E a gente vai dizer que se caracteriza como menorreia secundária a partir do momento em que aquela paciente que tinha ciclos regulares ficar mais de 3 sem menstruar, ou naquelas que os ciclos eram irregulares, quando ela ficar mais de um período maior de que 6 meses sem menstruar, a gente já diz que é uma menorreia secundária, tá? Então, a paciente da questão já tinha uma menorreia secundária. Logo após isso, a questão conta pra gente sobre um tal de teste de progesterona. O que que é o teste de progesterona? O teste de progesterona consiste em dar uma progesterona isolada via oral para essa paciente, tá? Como, por exemplo, uma medroxprogesterona, por um período de 5 a 10, 12 dias, a depender da literatura. E após esse período, quando ela para a medicação, eu observo se ela tem um sangramento vaginal ou não, tá? Qual é a lógica, a fisiologia disso? Se a paciente tem um estrogênio circulando no corpo, ela tem o endométrio que está sendo proliferado, tá? Mas na falta de uma progesterona, esse endométrio acaba não descambando, não acontecendo a menstruação. Ao momento que eu dou a progesterona para ela e eu tiro essa progesterona, eu mimetizo a parte da fisiologia da fase lútea da menstruação. Então, ela faz a progesterona, para a progesterona, ela sangrou. Se a paciente sangrou, a gente diz que é um teste de progesterona positivo, tá? Então, ela tem estrogênio circulante, ela só precisava daquela progesterona e sangrou, tá? No caso da nossa paciente da questão, ela não sangrou, então é um teste de progesterona negativo, tá? Isso pode traduzir 2 coisas pra gente: ou não tem estrogênio circulando, ou a gente tem uma obstrução na via de saída ali do trato genital, tá? E aí a gente vai partir para o teste de progesterona com estrogênio, ou seja, fazer uma pílula combinada. Eu dou estrogênio e eu dou a progesterona para a paciente. Se a paciente vir a sangrar, o teste positivo, como é o caso da paciente da questão. Ou seja, o que que isso diz pra gente? Que estava realmente faltando o estrogênio e não tem obstrução. Caso o teste seja negativo, confirma a gente mais para pensar na parte de obstrução e investigar essa parte por via imagem, tá? Então, até agora, a gente sabe da nossa questão que a paciente, então, parou de menstruar, uma menorreia secundária, e a gente tem falta de estrogênio circulando. E aí a questão traz pra gente os resultados dos laboratoriais que ela fez. Quando a gente fala de amenorreia secundária, o principal diagnóstico diferencial e é o primeiro que a gente tem que excluir é gestação, tá? Então a principal causa de amenorreia secundária na idade reprodutiva, então é uma gestação. E o enunciado já conta pra gente que o beta-HCG é negativo. Aí a gente pensa em outros diagnósticos diferenciais, como o hipotireoidismo, então aí já tem um TSH normal, hiperprolactinemia, que pode causar menorreia também. Então, conta pra gente que a prolactina é normal e traz pra gente o valor do FSH, tá? FSHs maiores do que 30 fazem a gente pensar em uma insuficiência ovariana, tá? Ou em uma menopausa, né? Mas aí tem a questão da definição por idade. Acima dos 40, 45 anos, depende da literatura, a gente diz que é uma menopausa, tá? Antes disso, a gente considera tal menopausa precoce ou também
como o nome correto é insuficiência ovariana prematura. Mas a gente não dá o diagnóstico somente com o valor de FSH alterado. A gente precisa de outro FSH com pelo menos um intervalo de 30 dias. Que foi o que a questão já trouxe pra gente, que essa paciente dosou 2 FSHs com intervalo de 30 dias e ambos acima de 30 do valor de 30. Logo, a gente está à frente de uma insuficiência ovariana prematura, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas, lembrando que a alternativa correta. Letra A. Caso a terapia de reposição hormonal seja prescrita, ela será utilizada por apenas 5 anos, considerando-se o seu risco-benefício, uma vez que a paciente tem 34 anos de idade. Errado. Primeiro assim, a gente está à frente de uma insuficiência ovariana prematura, essa paciente tem indicação de fazer reposição hormonal, claro, salva-se que se ela não tem alguma outra contraindicação para TH, isso se a gente investigar na história clínica, aí ela teria indicação. Por quê? Entrar em uma insuficiência ovariana prematura muito cedo, né, então ali abaixo dos 40 anos, essa paciente aumenta muito o risco dela por fazer uma osteopenia, uma osteoporose, o risco cardiovascular dela, então está indicado a TH como um tratamento mesmo ela não tendo aqueles sintomas clássicos, que a gente usa como roteiro ali na pós-menopausa, né, dos calorões principalmente. Tem indicação dela fazer a TH. Não existe um tempo fixo. A TH em dose ali de reposição para insuficiência ovariana prematura, a gente faz no mínimo até a idade mais ou menos que a paciente entraria na menopausa, seria por volta de 50 anos, mas não tem esse tempo máximo. Muita literatura traz ali por volta dos 60 anos. Mas quando a gente começa uma TH, a gente sempre diz que a gente vai manter até a próxima consulta, porque a gente sempre precisa reavaliar se não surgiu nenhuma contraindicação para continuar mantendo aquela TH, tá? Então essa alternativa está errada por conta dela falar desse limite de tempo, tá? Letra B. Pacientes que tenham essa doença podem apresentar queixas de onda de calor que surgem antes das manifestações de irregularidade menstrual. Verdadeiro. Então, como eu comentei um pouquinho atrás, essa insuficiência ovariana prematura, a gente tem uma falha ali do ovário. Então, o ovário não tá mais tendo aqueles folículos amadurecendo, não está mais ovulando. Logo, a gente não tem mais aquela produção de estrogênio e progesterona como deveria ter, não tem o feedback negativo sobre a FSH, por isso que a FSH sobe. E entre os vários sintomas que a gente pode ter numa paciente no climatério, na perimenopausa, a gente tem os fogachos, que são os calorões, a gente pode ter a insônia, a sudorese noturna, a dificuldade de concentração de memória, a tontura, zumbido, então vários sintomas podem aparecer e mesmo antes da paciente começar a apresentar essa irregularidade menstrual, os sintomas podem aparecer. Inclusive também os sintomas ali na região geniturinária, de atrofia secura vaginal, tá? Então essa alternativa está correta, e a letra B é a que responde a questão. Mas vamos dar uma olhada nas outras para a gente aprender também. Letra C. O risco de gravidez é extremamente baixo. Sendo assim, mesmo nas pacientes que não desejam engravidar, deve-se contraindicar a pílula combinada e utilizar a terapia de reposição hormonal de baixa dosagem. Errado. A gente sabe que essas pacientes jovens com insuficiência ovariana prematura, a gente pode ter às vezes uma flutuação na função ovariana, inclusive nos valores de FSH, tanto que por isso que se pede pelo menos 2 valores com intervalo de 30 dias para o diagnóstico. Então, se é uma paciente que ela tem risco de gestação, a gente precisa fazer uma TH junto com, um método contraceptivo, tá. Então ela não teria contraindicação, a gente precisa combinar a melhor forma de fazer a TH com a contracepção, tá. Então errado mesmo. Letra D. Ao contrário da menopausa natural, o impacto ósseo nessa paciente é inexistente. Errado, muito pelo contrário. Essa paciente vai ficar mais tempo exposta à falta de estrogênio em comparação àquela paciente que vai entrar em mangá de obitó de menopausa. Então, ela tem mais risco de ter uma osteoponia, uma osteoporose mais cedo. Errado mesmo. E letra E. Ao contrário da menopausa natural, não há evidência do impacto dessa doença no humor das pacientes. Errado também, como a gente já comentou, ela vai ter os mesmos sintomas, tá? Então ficou assim a letra B, a resposta dessa questão. Vamos para a próxima questão. A próxima questão da Universidade Federal de Uberlândia, de 2018, e diz assim: paciente de 35 anos com amenorreia há 11 meses em investigação laboratorial. Apresenta-se com os seguintes resultados de exames laboratoriais: FSH 40, estradiol de 30, TSH de 3,5 e beta-HCG negativo. Os exames foram repetidos em intervalo de 45 dias, com confirmação dos resultados.
Qual a principal hipótese diagnóstica? Então essa questão é para a gente ir reforçando tudo aquilo que a gente falou na questão anterior. Então, primeiro, diagnóstico de amenorreia secundária. Paciente mais de 3 ou 6 meses sem menstruar, né, dependendo de como era o ciclo menstrual dela antes, a gente vai para a investigação. Primeiro, afastar a gravidez, beta-HCG negativo. Lembrar de muito importante fazer o exame físico, e a anamnese até para direcionar esse diagnóstico. Aí eu preciso usar FSH, TSH e prolactina. TSH está normal, a prolactina, a questão não forneceu pra gente, então a gente entende que deveria estar normal. E aí a gente vai para os valores de FSH que tá alterado. Então a gente tem o FSH maior do que 30 e ela refere que foi repetido com intervalo de 45 dias e estava alto de novo. Então o principal diagnóstico diferencial que a gente pensa nessa paciente é uma insuficiência ovariana prematura, né? Então vamos ler as alternativas. Letra A, amenorreia hipotalâmica. Tá errado. Se a gente estivesse à frente de uma amenorreia, hipotalâmica, tá, que pode ser tanto uma causa de amenorreia primária ou secundária, a gente vai ter na história uma paciente que normalmente ou ela faz muitos exercícios extenuantes, ou ela tem algum distúrbio alimentar como anorexia, bulimia, algum transtorno alimentar, então que ela não tem uma ingesta calórica adequada, com MC muito baixo. Isso vai levar a uma baixa nos níveis de pulsatilidade do GNRH e, consequentemente, em níveis baixos de FSH, tá? Então, o contrário do que a questão traz pra gente. Então, letra A errada. B, menopausa, tá? Então, a gente considera a menopausa quando a gente tem o a ausência de menstruação por pelo menos 1 ano. Então, mais de 12 meses é o diagnóstico clínico de menopausa, né? Naquelas pacientes com mais de 40 a 45 anos, a depender da referência. Então, no caso da questão, a gente tem uma paciente de 35 anos, né, e com 11 meses de amenorreia, mas, né, se ela tivesse mais de 12 meses, a gente falaria que é uma insuficiência ovariana prematura e não uma menopausa, tá? Letra C, falência ovariana prematura. Tá certo, essa é a resposta, como a gente já comentou bastante até agora, então a letra C responde a questão. E letra D fala sobre a pseudociese. A pseudociese é aquela famosa gestação psicológica, digamos assim, tá? Mas nessas a gente teria uma paciente com FSH baixo, tá? Em amenorreia. Então ele mimetiza bastante amenorreia hipotalâmica, tá, mas aí a gente tem uma história clínica, uma anamnese bem mais focada pra gente pensar nisso. Então letra D também está errada. Próxima questão. A nossa próxima questão é da UNAEP de 2017 e diz assim: LGM, 16 anos, com amenorreia primária, foi encaminhado por avaliação ginecológica trazendo tomografia abdominal, apresentando grande massa no abdômen inferior. Ao exame físico, apresenta massa pélvica palpável. A conduta imediata deve ser realizar bom. Então, a gente está à frente de uma paciente jovem que nunca menstruou. Ela tem mais de 15 anos. A questão não traz pra gente se ela tem caracteres secundários ou não, mas em todo caso, mais de 15 anos, a gente classifica como uma menorreia primária, sim. E aqui essa questão, ela quer muito abordar, na verdade, uma coisa bem mais básica, mas não por ser básica que não é importante, pelo contrário, ela é muito importante, que é a propedêutica semiológica, tá? Então, o que que a gente faz? A gente faz uma boa anamnese para entender toda a história clínica da paciente. Com uma boa anamnese, a gente já vai com alguns diagnósticos diferenciais na cabeça para o exame físico, então a gente precisa fazer o exame físico, a questão fez isso e conta pra gente uma massa no abdômen inferior. Após isso que eu vou olhar os exames complementares, né, então ele já conta pra gente, eh, que tem essa tomografia alterada, tá. E aí a gente pensa em diagnósticos diferenciais e a gente prossegue, né. No caso dessa paciente, a gente precisa complementar ali com o exame ginecológico, né, então o exame, eh, talvez um exame de toque mesmo, apesar da paciente não ter tido relação, pra gente entender melhor de onde que tá essa massa, né. Então um provável tumor ovariano ali na região, ou até se a paciente tem alguma obstrução na saída do trato genital, então ela pode ter um ímã imperfurado, tá fazendo hematococo, isso tá efluindo para o útero e tá fazendo aumento ali local também, com necessidade de abordagem cirúrgica, então tudo isso a gente já consegue direcionar mais no exame físico, tá. Então letra A.
exame ginecológico e procedimento cirúrgico ambulatorial. Perfeito, é isso mesmo que a gente está comentando agora, tá? Então, o próximo passo, tanto que a questão fala a conduta imediata a se realizar: exame ginecológico e procedimento cirúrgico ambulatorial, né? Letra B, exames laboratoriais pré-cirúrgicos também são exames que a gente vai precisar, mas aqui a questão, ela quis avaliar essa questão semiológica, que a gente faz no passo a passo, né? Letra C, marcadores tumorais para massa pélvica, D, avaliação pré-anestésica, E, urografia escritora. Aí não tanto, mas até a B e C, D são exames que provavelmente a gente vai precisar fazer, mas lembrando que a questão que é essa. Então, ficou assim a letra A como resposta dessa questão. Vamos para a próxima. A próxima questão também é da UNAERP de 2020 e diz assim: paciente de 39 anos apresenta-se para a consulta ginecológica referindo desejo de engravidar. Na anamnese dirigida, refere apresentar amenorreia quando interrompe o uso de anticoncepcional oral e que não apresenta menstruação desde a adolescência. O desenvolvimento corporal teria sido conseguido graças ao uso dos hormônios. Nesse caso, é incorreto afirmar. Então, vamos entender primeiro o quadro dessa paciente, tá? E lembrando que a questão que é a resposta errada, tá? Então, muito provavelmente, com essa história clínica, a gente está à frente de uma paciente com amenorreia primária desde a adolescência. Se ela conta pra gente que ela não menstruou desde a adolescência, então provavelmente ela nunca menstruou, e que ela só atingiu a formação de caracteres secundários graças à pílula, então ela fez uma indução de puberdade com a pílula, né? Então, porque aquelas pacientes que têm uma amenorreia primária em que a gente não tem presença de caractere secundário, então o tratamento daquela paciente, né, vai englobar a indução da puberdade. Então a gente usa doses progressivas para o desenvolvimento dos caracteres secundários e para a questão da menstruação. Então ela só menstrua porque ela tá com aquela pílula e vai menstruar no intervalo por conta da primação hormonal, tá? Então o fato dela, menstruar conta pra gente que ela tem útero, tem ali um colo, tem uma saída do trato, genital pélvico, tá. Mas que alguma coisa aconteceu que os hormônios próprios dela não levaram a esse desenvolvimento dos caracteres secundários, tá. Então a gente pode pensar entre causas, né, de diagnóstico para essa paciente lá na adolescência, uma insuficiência ovariana prematura, por exemplo, tá. Bom, vamos dar uma olhada, nas alternativas, lembrando que ele quer incorreto. Trata-se de um caso de menorreia primária sem desenvolvimento puberal e deve ser conduzido com dosagem de gonadotrofinas. Perfeito, isso mesmo que a gente estava comentando. Então, muito provavelmente a paciente teve uma menorreia primária e lá atrás, quando a gente fosse investigar essa menorreia primária dela, a gente ia precisar das dosagens de FSH, de TSH, naprolatina, do estradiol, exames de imagem. Então, pensando nos principais diagnósticos diferenciais de uma menorreia primária, tá? Então, TSH pra gente excluir um hipotireoidismo, prolactina pra excluir uma hiperprolactinemia. Ah, lembrando que no TSH, um hipertireoidismo também pode causar, tá, uma menorreia, então pra excluir esses 2. A dosagem de FSH, então pra gente entender se a gente estaria à frente de uma menorreia hipergonadotrófica ou hipogonadotrófica. Então se a gente tem altos níveis de FSH, a gente está à frente de uma menorreia hipergonadotrófica. E o principal diagnóstico diferencial de amenorreia primária hipergonadotrófica é a síndrome de Turner, tá? Então, toda vez que você está à frente de uma paciente com amenorreia primária, com níveis de FSH altos, esse diagnóstico tem que surgir na memória e essas pacientes precisam fazer cariótipo. Então, para entender melhor esse diagnóstico diferencial, tá? Se é uma IOP, se é uma síndrome de Turner, se é uma disgenesia gonadal, então, ali nos diagnósticos diferenciais, tá? E o estradiol ali, a dosagem, ajuda a gente também para entender se tá sendo produzido o estradiol ou não, e exame de imagem também para a gente entender essa questão anatômica, se a gente tem alguma genesia milleriana, tem alguma malformação local, tá. Então letra A está correto, então não responde a questão, que ele quer incorreto. Letra B, a falta de desenvolvimento puberal e a menorreia primária levam a crer que pode haver disgenesia gonadal. Verdadeira, tá. Então a disgenesia gonadal, como, é o caso que acontece na síndrome de Turner, na síndrome de Swyer, a gente tem um erro no desenvolvimento ali do gameta e ele forma uma gônada,
um ovário ou um testículo que não é funcionante, então ele não produz os hormônios que a gente precisa, então não tem esse estradiol funcionante, logo a gente tem altos níveis de FCA por esse feedback negativo, mas não acaba desenvolvendo os caracteres secundários e nem mesmo tendo a menarca, tá? Então, letra B, correto, não responde a questão. Letra C. Não se trata de um caso de síndrome de Rokitansky, nem síndrome de Morris, tá certo? Porque ambas essas síndromes, a Rokitansky e a Morris, a gente tem desenvolvimento de caractere secundário, então aí a gente já exclui. E além do mais, na síndrome de Rokitansky, a paciente ela não vai menstruar, porque ela não tem a presença das estruturas anatômicas ali, das trompas, do útero, do colo e de grande parte da vagina. Então, Rokitansky tem caráter secundário e não menstrua, tá? E a síndrome de Morris, ela tem caráter secundário e também ela não vai acabar também não menstruando, tá. Então, não como a questão diz, não se trata de um caso de, então letra C correta. Também não responde a questão. Letra D. Durante todas as genesias gonadais, a síndrome de Sawyer é a que apresenta pior prognóstico reprodutivo, tá. Errado, tá. Porque na síndrome de Sawyer, a gente tem a possibilidade de gestar com ovo doação, porque a paciente ela apresenta ali as estruturas anatômicas, tá? Então, só resumindo aqui, o que que é a síndrome de Swyer? A síndrome de Swyer é uma causa de amenorreia primária em pacientes com fenótipo feminino, porém com cariótipo 46XY. Então, durante a fase pré-puberal, elas vão ser meninas com fenótipo feminino. Só que ao chegar lá na fase puberal, elas não vão ter desenvolvimento de caráter secundário ou pouco desenvolvimento de caráter secundário e ausência da menstruação. O que acontece? Apesar desse indivíduo, essa pessoa, ter um cariótipo 46XY, existe uma alteração genética ou no cromossomo Y ou alguma outra mutação que não leva à produção ali dos fatores de testosterona. Então, a gente não tem o desenvolvimento da gônada, a diferenciação da gônada em testículo, logo a gente não tem a produção de testosterona, do antimileriano local. Então, os ductos de Wolff que formariam o trato genital masculino na ausência da testosterona, eles regridem, e o ducto de Miller, que são responsáveis por formar as estruturas anatômicas femininas, na ausência do hormônio antimileriano, ele se desenvolve. Então, a gente tem o trato genital todo feminino, tanto a genitália externa quanto tubas, trompas, colo e vagina normal, a gente só não tem aquela gônada funcionante produzindo os hormônios, tá? Mas, entre as pacientes que apresentam a digenesia gonadal, tá? As aquelas que não têm a formação do trato milleriano, então quem não tem útero, a trompa, vão ter um prognóstico reprodutivo muito pior do que as pacientes com Swyer, então a letra D é errada e a alternativa que responde à questão. Vamos dar uma olhada só na letra E? Letra E. Caso de atraso constitucional de desenvolvimento puberal, cursam com hipogonadismo hipogonadotrófico transitório, tá? Então, aquela paciente que foge ali um pouco da curva de diagnóstico, em que a gente vai ter um atraso ali na menstruação, mas a gente for analisar a história dela, isso é uma puberdade lentamente progressiva. O FSH pode estar ali mais baixo, tá? Então, também seria certo, essa alternativa não responde à questão. Então, ficou a letra D, a resposta da questão. Próxima questão. Nossa próxima questão é uma questão da USP, de 2017, e diz assim: mulher de 27 anos, maratonista, gesta 1, parto 1, teve um parto vaginal há 7 anos, utiliza dispositivo intrauterino DIU, liberador de progesterona, há 8 meses. Quando retirou por desejo pessoal? Desde então, permanece com seu treinamento habitual e utiliza preservativo como contraceptivo. Case de não ter apresentado fluxo menstrual desde a retirada de DIU. Exame beta-HCG negativo. Foi medicada com medroxprogesterona 10 mg por 10 dias, sem apresentar sangramento genital. Dosagem de FSH 1.2 e de LH 2.1. Ressonância magnética de célula túrcica normal. A principal hipótese diagnóstica para a origem do quadro de amenorreia é: então, a gente está à frente de uma amenorreia secundária, né? Então, só para a gente ir batendo sobre esses termos para a gente gravar eles. Então, uma paciente já teve gestação, então temos útero, trompa, colo, vagina.
ela teve um parto vaginal inclusive, e aí ela estava usando um DIU, hormonal com progesterona, ela fez a retirada desse DIU e não menstruou mais aí depois da retirada. Já foi excluída a principal hipótese diagnóstica que é a gravidez, tá. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente tá resolvendo essas questões, é perguntar para o enunciado o que que ele quer da gente, né. Então, o enunciado sempre vai te dar algumas pistas para você conseguir direcionar o teu raciocínio. Então, no caso dele dizer que a paciente é maratonista, que ela continua o treinamento habitual, falando de amenorreia, a principal coisa que tem que acender de luzinha na cabeça é de amenorreia hipotalâmica. Então ela tá fazendo um exercício físico tão extenuante que ela tá bloqueando os pulsos de GNRH lá no hipotálamo, hipotalâmica então, consequentemente não tem um estímulo da produção de FSH ali pela hipófise, e não tem um estímulo ovariano com a produção ali do estrogênio, logo ela não menstrua, tá. Tanto que a questão fala pra gente que foi feito o teste de progesterona, a gente já comentou sobre ele lá atrás, e esse teste foi negativo, então confirma a nossa ideia de que não tem estrogênio circulando. Então a gente tem que pensar nesse caso que o principal diagnóstico diferencial é que ela tem uma menorreia hipotalâmica, tá. E também confirma a questão de ela ter um FSH baixo ali de 1,2, um FSH bem baixinho, tá. Bom, vamos para as alternativas. Letra A, hipófise. Não, tá? Então, hoje, como a gente comentou, a gente tem uma alteração a nível de hipotálamo. Então, hipófise, não. Letra B, hipotálamo. Perfeito. Essa é a resposta que a gente estava buscando, tá? Então, a gente vai ter níveis de GNH, FSH e LH baixo. Então, letra B responde a questão, tá? Letra C, ovário. Letra D, útero. Não, tá? Então, como a gente já comentou toda essa patologia, fica assim, realmente, a alternativa correta dessa questão, a letra B. E vamos para nossa última questão desse bloco, tá? Uma questão do ABC de 2018 e diz assim: mulher de 50 anos refere que após um período de irregularidade menstrual de 2 anos, apresenta-se em amenorreia há 12 meses. Em consulta médica foram solicitados alguns exames hormonais com os seguintes resultados: FSH de 45, LH de 35, estradiol de 25, prolactina de 25, um TSH de 1,1. Pode-se afirmar que essa paciente apresenta uma síndrome do tipo. Primeiro, vamos entender o que que a paciente tem. Uma paciente de 50 anos já apresentava irregularidade menstrual e está sem menstruar há mais de 12 meses, a gente está na frente de um diagnóstico de menopausa. Então, o diagnóstico é clínico, tá? Então, mais de 12 meses sem menstruar, o diagnóstico é clínico de menopausa, e isso é reforçado por um FSH alto de 45, tá? E já mais níveis baixos, de estradiol, tá. Então a gente tá à frente de uma menopausa. E não que não também chega a ser, né, o quadro de amenorreia secundária. Então a paciente apresenta uma menopausa e no caso é uma menorreia secundária com hipogonadismo hipergonadotrófico, porque a gente tem altos níveis de FSH. Lembra quando a gente comentou lá atrás que é hipergonadotrófico e hipogonadotrófico? Isso se relaciona ao nível de FSH, tá? Porque esse ovário foi parando, tá bom? Então, vamos analisar as alternativas. Letra A, hipogonadismo hipogonadotrófico. Aqui a gente já para de ler, porque a gente tem alto nível de FSH, acima de 30, então é hipergonadotrófico. Letra A, errado. Letra B, hipergonadismo hipogonadotrófico, também é errado. A gônada está parando de funcionar, então é hipogonadismo e hipergonadotrófico, porque a gente tem o FSH alto. Então, letra B, errado também. Letra C, hipogonadismo certo, hipergonadotrófico certo, por provável deficiência ovariana primária. Perfeito, é isso mesmo, tá? Então, como a gente acabou de explicar a fisiopatologia, a letra C responde a questão. E letra D, hipogonadismo hipergonadotrófico por provável deficiência hipofisária secundária? Não, se a gente tivesse um problema na hipófise, o nível de FSH estaria baixo, e não alto. Então, assim, a gente exclui a letra D. Então, assim, ficou como correta dessa questão a letra C. Então é isso, pessoal. Essas eram as questões que a gente tinha para resolver e discutir nessa aula. Eu sei que é bastante detalhezinho, é um assunto mais difícil, por isso que a gente precisa repetir e repetir para os conceitos irem gravando e a gente conseguir aplicar isso na questão, tanto como na nossa prática clínica. Até mais, obrigada.